Nessa aula, eu vou completar uma tabela com o coeficiente e a parte literal de alguns monômios dados, sendo o primeiro deles 12xy. Então, o coeficiente é o número que acompanha a letra. Então, tem aqui, no caso, coeficiente 12. Então, colocando aqui na tabela, o coeficiente é o número 12. E a parte literal são as letras. E no caso aqui eu tenho xy. Então, vou colocar na parte literal xy. Agora, no segundo caso, o meu coeficiente em menos 7x ao quadrado é o menos 7. Ou seja, o sinal ele faz parte do coeficiente. Então, tem aqui o menos 7 como coeficiente e a parte literal é x ao quadrado. Eu pego a letra com seu respectivo expoente. Então, vou ter como parte literal x ao quadrado. Quando eu tenho uma situação p vezes q ao quadrado, onde eu não coloco um número antes do monômio, é porque, nesse caso, eu teria o número 1, 1 vezes p, que é ao quadrado. E eu não preciso colocar o número 1 antes das letras. E aí, um monômio dessa maneira, quando eu tenho apenas a parte literal, eu posso dizer que o coeficiente é o número 1. E no caso aqui, a parte literal é só copiar p vezes q ao quadrado. E quando eu tenho um sinal de menos antes da parte literal, aí o que vai ocorrer? Bem, nesse caso, o coeficiente é menos 1. E a parte literal não acompanha o sinal. A parte literal é p ao quadrado vezes q. Nesse caso que eu tenho x ao quadrado sobre 4, eu poderia reescrever esse monômio da seguinte maneira: 1/4 de x ao quadrado. Então, o que eu posso afirmar sobre o coeficiente? O coeficiente desse monômio é 1/4. E a parte literal é x ao quadrado. Então, eu tenho aqui, nesse monômio, coeficiente 1/4 e parte literal x ao quadrado. Seguindo com esse raciocínio, no monômio menos xy sobre 3, o coeficiente vai ser menos 1/3. E a parte literal é xy. Quando eu tenho um número, ele é considerado um monômio. E nesse caso aqui, 42, quem será o coeficiente? É o próprio 42. E aí eu não preciso me preocupar com parte literal. Eu não vou ter uma parte literal definida aqui. A mesma coisa ocorre com menos 19. O coeficiente é menos 19. E eu desconsidero a parte literal. Aqui eu tenho 5x² y ao quadrado vezes x. O coeficiente é esse número aqui, é o número 5. Então, vou colocar aqui, coeficiente 5. Agora, a parte literal, eu tenho um x³ e eu tenho um x. Na hora que eu multiplico x³ por x, eu tenho x². Então, eu vou ter como parte literal x elevado à quarta e depois o y elevado ao quadrado. E, nesse outro monômio, menos a ao cubo, b ao quadrado, ab. Bem, o coeficiente nesse caso, a gente já viu, é menos 1, porque eu não tenho um número aqui explicitado antes. Eu só tenho o sinal de menos. Agora, a parte literal, eu posso multiplicar o a ao cubo pelo a e vou obter a à quarta. E depois, o b ao quadrado multiplicado pelo b vai me dar b ao cubo. Então, a parte literal, nesse caso, vai ficar a elevado à quarta, b elevado ao cubo.